No coração de uma cidade pacata, existia um parque que guardava segredos sombrios, histórias que poucos ousavam contar. Era uma tarde comum quando Júlia, uma jovem corajosa, decidiu se aventurar por ali, atraída pelas lendas que cercavam o local. O parque, conhecido por sua beleza e tranquilidade durante o dia, escondia um passado de violência que parecia adormecido, mas que começaria a despertar naquela noite. Júlia mal sabia que seu simples passeio a colocaria no centro de um pesadelo que envolveria um maníaco, um assassino que há anos aterrorizava a região e que nunca havia sido capturado. Tudo começou quando ela ouviu passos atrás dela, ecoando pelo silêncio crescente do parque. O medo começou a crescer, mas sua curiosidade a impulsionava a continuar. Enquanto avançava pelas sombras das árvores, Júlia percebeu que algo estava errado. Os sussurros que antes pareciam o vento passaram a se tornar vozes abafadas, quase imperceptíveis, mas suficientes para gelar sua espinha. Em meio à escuridão, uma silhueta surgiu, uma figura que parecia surgir das sombras mais densas do parque. O maníaco, conhecido apenas por poucos como o caçador do parque, observava cada movimento dela, esperando o momento certo para atacar. Júlia sentiu o coração acelerar, sua respiração ficou ofegante, e o parque que antes parecia um refúgio virou um labirinto mortal. Tentando manter a calma, ela começou a procurar uma saída, mas cada passo levava mais fundo em um jogo de gato e rato. O maníaco não estava sozinho naquela noite. Vozes sussurrantes pareciam guiar seus passos, como se o próprio parque estivesse conspirando contra Júlia. Ela tropeçou, caiu e, no instante em que levantava a cabeça, viu seus olhos refletidos nas águas escuras do lago próximo. O brilho insano do assassino era impossível de ignorar. As horas se arrastavam, e a escuridão parecia tornar-se mais densa, engolindo toda a esperança. Júlia sabia que precisava ser rápida, pensar com clareza, mas o pânico ameaçava dominá-la. Cada sombra se tornava um inimigo, cada barulho um prenúncio de morte. O parque, que guardava seus segredos, agora revelava seu lado mais cruel. Em meio à correria, Júlia encontrou uma velha cabana abandonada, um dos poucos pontos de luz naquele mar de escuridão. Ela entrou e trancou a porta, tentando recuperar o fôlego. Mas o maníaco estava próximo, seu riso macabro ecoando pelas paredes. Dentro da cabana, Júlia encontrou pistas, fotos de vítimas, e uma carta com detalhes perturbadores sobre a obsessão do assassino pelo parque e suas presas. Ela percebeu que não era a primeira, e talvez não fosse a última a cruzar seu caminho. O maníaco parecia estar sempre um passo à frente, conhecendo cada detalhe daquele território sombrio. A tensão aumentava, e a luta pela sobrevivência tornava-se inevitável. Desesperada, Júlia encontrou uma saída secreta da cabana, um túnel que levava para fora do parque. Mas o maníaco não desistiria tão fácil. A perseguição se intensificou, corridas, gritos, até que a jovem conseguiu alcançar a rua iluminada, onde finalmente encontrou ajuda. Mas o que parecia ser o fim daquele tormento era apenas o começo. As autoridades abriram uma investigação, mas o maníaco do parque continuava desaparecido, deixando um rastro de medo e mistério na cidade. Júlia, marcada para sempre por aquela noite, sabia que precisava alertar os outros, mesmo que ninguém acreditasse completamente. O parque, com seu silêncio inquietante, continuava esperando. O maníaco do parque era uma sombra que nunca desapareceria completamente, uma ameaça latente que assombrava os sonhos daqueles que conheciam sua história. Júlia tornou-se uma voz de alerta, mas o medo que ela carregava dentro de si era um lembrete constante de que, mesmo nos lugares mais pacatos, o mal pode estar escondido à espreita. E quando a noite caía, o parque voltava a ser palco de uma caçada silenciosa, onde a próxima vítima poderia ser qualquer um, e o maníaco, sempre presente, sorria nas sombras, pronto para recomeçar o jogo mortal. Aos poucos, o medo que rondava o parque começou a ganhar novos contornos. A cidade, antes tranquila, viu seus habitantes mergulharem em uma tensão crescente, pois outras pessoas começaram a desaparecer sem explicação. Ana, uma estudante universitária, ouviu falar das histórias macabras e decidiu investigar por conta própria. Ela queria entender o que realmente estava acontecendo ali,
e se havia alguma forma de deter o maníaco que aterrorizava a região. Ao entrar no parque, Ana sentiu o peso do silêncio, quebrado apenas pelo som de seus próprios passos. Tudo parecia estar parado no tempo, mas ela sabia que algo ruim estava prestes a acontecer. A sensação de estar sendo observada a fazia olhar para trás a cada instante. Enquanto avançava pelo caminho estreito entre as árvores, Ana encontrou sinais perturbadores. Marcas arranhadas na madeira dos bancos, pedaços de roupas rasgadas e até um brinquedo infantil abandonado. Era como se o parque tivesse se tornado um palco de sofrimento, onde histórias de dor se sobrepunham às risadas e brincadeiras de antigamente. A jovem sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao escutar um sussurro abafado que parecia chamar seu nome. Tentando se manter firme, ela continuou, determinada a não ser mais uma vítima. Porém, algo ou alguém estava sempre um passo à frente, guiando suas pegadas rumo a um destino incerto. De repente, um barulho seco atrás dela fez Ana girar rapidamente. No escuro, uma figura se movia com agilidade, quase se confundindo com as sombras das árvores. O maníaco estava ali, observando, esperando o momento perfeito para atacar. Ana tentou correr, mas a sensação de que o parque estava vivo, fechado ao seu redor, apertava seu coração. Em meio à perseguição, ela tropeçou em raízes e caiu, sentindo a lama fria penetrar em suas roupas. O silêncio voltou, pesado e sufocante, até que o som de passos pesados se aproximou. Ela sabia que estava encurralada, e que sua única chance era lutar por sua vida. A luta entre Ana e o maníaco foi brutal. Ela usou tudo que tinha à mão, galhos, pedras, até sua própria força para tentar se desvencilhar daquele pesadelo. Gritos ecoaram pelo parque, misturando medo e desespero em uma sinfonia macabra. Por fim, Ana conseguiu escapar, correndo até a saída do parque, onde encontrou a polícia já alerta para a situação. Mas o maníaco não foi capturado, desaparecendo novamente na escuridão, deixando para trás um rastro de sangue e terror. Ana, abalada, sabia que aquela história não terminaria ali. O parque continuava a ser um lugar amaldiçoado, onde o mal parecia se alimentar da dor e do medo das vítimas. Nos dias seguintes, Ana tentou alertar a cidade sobre os perigos do parque, mas muitos ainda relutavam em acreditar na existência do maníaco. Histórias como a dela pareciam exageros ou fruto da imaginação. Entretanto, as evidências continuavam a aparecer: objetos pessoais perdidos, relatos de sons estranhos e desaparecimentos inexplicáveis. A jovem sentia-se cada vez mais isolada, como se estivesse carregando um segredo sombrio que ninguém queria ouvir. Determinada a acabar com aquele ciclo, Ana começou a pesquisar a fundo a história do parque, procurando pistas que pudessem ajudar a desvendar a identidade do assassino. Em sua busca, Ana descobriu que o parque tinha um passado obscuro, marcado por crimes não solucionados e desaparecimentos misteriosos que remontavam décadas. O maníaco parecia ser uma sombra que atravessava o tempo, sempre voltando para caçar suas vítimas. O medo se espalhava, e a cidade se dividia entre os que queriam fechar o parque e os que negavam a existência do mal ali. Ana, agora consciente do que enfrentava, sabia que não podia desistir. O maníaco do parque continuava à espreita, e somente enfrentando seus próprios medos ela poderia ter alguma chance de salvar a si mesma e a todos ao redor. A cidade começava a se transformar, marcada pelo terror silencioso que o maníaco do parque espalhava. Marcos, um jovem jornalista investigativo, decidiu que era hora de revelar toda a verdade para o público. Ele havia ouvido rumores, coletado relatos e reunido informações sobre as vítimas desaparecidas, mas sabia que precisaria de provas concretas para confrontar o mistério que envolvia aquele local amaldiçoado. Com câmera em mãos e uma determinação firme, Marcos entrou no parque numa noite sem lua, pronto para capturar tudo que pudesse provar a existência do assassino. O ar estava pesado, e o silêncio parecia gritar segredos antigos, enquanto ele avançava lentamente, atento a cada som. Ao longo do caminho, Marcos encontrou sinais de que alguém havia estado ali recentemente: pegadas frescas, um pedaço de tecido rasgado e até mesmo um fio de cabelo preso em um galho. O jornalismo não era só seu trabalho, mas uma missão pessoal para dar voz aos desaparecidos e suas famílias. A tensão aumentava a cada passo, e a sensação de ser observado tornou-se mais intensa, como se o próprio parque quisesse que ele desistisse. Mas ele seguiu em frente, decidido a não ser mais uma vítima do medo. Então, um ruído repentino atrás de uma árvore fez seu coração disparar.
Ele se virou lentamente, encarando as sombras que pareciam se mover à sua volta. Marcos viu a figura do maníaco, uma silhueta que parecia se fundir com a escuridão, os olhos brilhando com uma luz sinistra. Ele tentou se esconder, mas o espaço era pequeno, e o perseguidor tinha conhecimento do terreno, usando-o como vantagem. A adrenalina tomou conta, e ele começou a correr, desviando de galhos e raízes, o som de seus passos misturando-se aos do assassino que estava cada vez mais próximo. O medo, porém, não o parou. Ele sabia que precisava filmar, documentar, expor o que estava escondido por tanto tempo. A corrida tornou-se uma luta pela sobrevivência, onde cada segundo podia ser o último. Quando pensou que havia escapado, Marcos tropeçou e caiu perto do lago do parque. O maníaco se aproximou lentamente, e Marcos, desesperado, usou sua câmera para registrar o rosto do agressor. Um confronto brutal se iniciou, e gritos ecoaram pela noite, misturando-se ao som das águas calmas. O parque parecia se fechar ao redor deles, como se participasse daquele jogo macabro. No último instante, uma equipe da polícia, alertada por familiares preocupados, chegou ao local, forçando o maníaco a fugir mais uma vez, deixando para trás a evidência crucial que Marcos havia conseguido capturar. A gravação de Marcos causou um impacto enorme na cidade. Pela primeira vez, havia provas visuais do maníaco do parque, e a polícia intensificou suas buscas para capturá-lo. A população, antes descrente, começou a se mobilizar, organizando grupos de vigilância e evitando o parque à noite. Marcos tornou-se uma figura conhecida, um herói para muitos, mas também um alvo para o assassino, que não aceitava ter seus segredos revelados. As noites tornaram-se ainda mais tensas, e o parque permanecia um lugar onde o medo dominava, aguardando a próxima vítima. Marcos, consciente do perigo, decidiu não recuar. Ele continuou investigando, buscando entender as motivações do maníaco e seus padrões de ataque. A cidade vivia uma espécie de pesadelo coletivo, onde ninguém podia se sentir seguro, e o parque era o epicentro dessa tormenta. Mas havia uma certeza: o maníaco não agia sozinho. Sombras do passado, cúmplices invisíveis ou uma mente perturbada que encontrava no parque o seu território para o mal. A batalha estava apenas começando, e Marcos estava disposto a ir até o fim, custe o que custar. Com o medo cada vez mais presente, a cidade viu surgir um novo personagem na história do maníaco do parque: Helena, uma investigadora particular que havia perdido um ente querido para o assassino. Movida pela dor e pela busca por justiça, Helena mergulhou fundo na escuridão daquele lugar, determinada a desvendar os segredos que as autoridades pareciam ignorar. Armando-se com equipamentos e uma coragem incansável, ela adentrou o parque durante a noite, onde sombras se moviam e sussurros se tornavam gritos silenciados. O ambiente parecia pulsar com uma energia sombria, como se o próprio parque fosse um ser vivo que não queria ser descoberto. Helena encontrou símbolos estranhos marcados nas árvores, desenhos feitos com sangue seco e inscrições misteriosas que pareciam contar uma história oculta de rituais e pactos sombrios. O maníaco, mais do que um simples assassino, parecia estar ligado a algo muito maior, uma trama de horror e insanidade que ultrapassava gerações. Cada passo revelava novas pistas, mas também mais perigos. Ao se aprofundar, Helena sentiu uma presença opressora, como se olhos invisíveis a observassem, julgando cada movimento. Sua determinação era testada a cada instante, mas ela sabia que só enfrentando o mal poderia trazer paz para as vítimas. Enquanto explorava uma clareira esquecida, Helena ouviu um sussurro que parecia chamar seu nome. Ela seguiu o som até encontrar uma cabana escondida entre as árvores, a mesma onde Júlia havia encontrado pistas meses antes. Lá dentro, objetos macabros e velas queimadas indicavam que o maníaco usava aquele lugar para seus rituais. De repente, uma figura surgiu nas sombras, e Helena precisou usar toda sua habilidade para evitar ser capturada. A luta foi intensa, e mesmo ferida, ela conseguiu escapar, levando consigo uma pista crucial, um amuleto com símbolos antigos que talvez desvendassem o mistério por trás do maníaco. De volta à cidade, Helena entregou o amuleto para especialistas em ocultismo, buscando respostas que a polícia jamais poderia fornecer. As investigações revelaram uma ligação do maníaco com cultos antigos, onde sacrifícios eram feitos para manter uma entidade sombria presa naquele parque. Acreditava-se que essa entidade influenciava o assassino, possuindo sua mente e alimentando sua sede de sangue. A verdade era aterrorizante.
O mal que aterrorizava a cidade não era apenas humano, mas uma força sobrenatural que buscava se libertar. Helena sentiu o peso da responsabilidade, sabendo que o tempo estava contra ela e que o parque exigia um sacrifício para silenciar seu horror. Decidida a enfrentar o mal de frente, Helena reuniu um grupo de aliados dispostos a ajudá-la a realizar um ritual para quebrar a influência da entidade no parque. A preparação foi minuciosa, com pesquisas, orações e coleta de artefatos que pudessem fortalecer o ritual. Na noite marcada, eles retornaram ao parque, prontos para enfrentar o que quer que estivesse à espreita. Enquanto os primeiros cânticos ecoavam pela floresta, sombras começaram a se formar, e o maníaco apareceu, agora mais agressivo e enlouquecido. O confronto entre o grupo e o assassino tornou-se uma batalha entre o bem e o mal, onde a linha entre o real e o sobrenatural se confundia. O ritual, embora perigoso e imprevisível, conseguiu enfraquecer a presença da entidade no parque, e o maníaco foi finalmente capturado, levado para a prisão, onde seria investigado e julgado. A cidade respirou aliviada, mas a sensação de que algo ainda estava à espreita nunca desapareceu completamente. Helena, marcada pelas experiências, sabia que o mal não é facilmente derrotado, e que em lugares onde a escuridão reina, o terror pode renascer a qualquer momento. O parque continuava ali, silencioso e ameaçador, guardando seus segredos e esperando a próxima chance para despertar. Com o maníaco finalmente preso, a cidade parecia retomar sua rotina, mas uma atmosfera de desconfiança e medo permanecia no ar. O parque, agora fechado para investigações, se tornou um símbolo do terror que assolou a comunidade. Eduardo, um psicólogo criminal, foi chamado para ajudar a desvendar a mente do assassino, buscando entender os motivos e os traumas que levaram aquele homem a se tornar uma figura tão sinistra. Nas primeiras entrevistas, o silêncio e o olhar vazio do maníaco mostravam um abismo profundo, como se algo além da compreensão humana o consumisse por dentro. Eduardo sabia que precisava ir além da superfície para encontrar respostas. Durante as sessões, o maníaco começou a revelar fragmentos de sua história, misturando memórias confusas com referências ao parque e à entidade que Helena e seus aliados haviam mencionado. Ele falava de vozes, de sombras que o guiavam e controlavam, tornando um instrumento de um mal ancestral. Eduardo sentiu o peso daquela narrativa, difícil de aceitar, mas que parecia coerente diante da loucura e do medo que o homem carregava. A cidade, acompanhando as notícias, começou a questionar se o que enfrentaram era apenas um assassino comum ou algo muito mais sombrio e inexplicável. O parque continuava sendo um símbolo vivo dessa dúvida. Enquanto isso, relatos de estranhos fenômenos começaram a surgir novamente perto do parque, mesmo com a prisão do maníaco. Luzes inexplicáveis, sons que não tinham origem aparente e o desaparecimento de animais deixavam a população apreensiva. Eduardo, intrigado, aprofundou suas pesquisas e descobriu que a influência da entidade que possuía o assassino não se limitava a uma única pessoa. Era uma força que permeava o parque, capaz de corromper qualquer um que se aventurasse por ali. A sensação era de que o mal nunca fora realmente derrotado, apenas silenciado temporariamente. Uma sombra que se arrastava, esperando a chance de voltar a agir. Determinada a proteger a cidade, uma nova equipe, formada por especialistas em paranormalidade e forças ocultas, foi convocada para investigar o parque. Entre eles, Helena retornava com a experiência adquirida e um desejo ainda maior de encerrar aquela história de vez. As investigações revelaram que o parque era, na verdade, um antigo ponto de energia negativa, um portal que permitia a passagem da entidade para o mundo humano. Para manter o mal contido, era necessário realizar um ritual mais complexo, envolvendo símbolos esquecidos e a união de forças entre os moradores. A cidade se preparava para um confronto final, onde coragem e fé seriam essenciais. Na noite do ritual, moradores se reuniram nas proximidades do parque, formando um círculo de proteção enquanto os especialistas conduziam as cerimônias. As sombras começaram a se agitar, o vento aumentou e sons estranhos ecoaram pela floresta, sinalizando a resistência do mal. O maníaco, ainda sob efeito da possessão, tentou interromper o ritual, mas foi contido pelos presentes. Entre orações, cantos e símbolos sagrados, a energia negativa foi gradualmente enfraquecida, e a entidade começou a perder sua influência sobre o parque. A tensão era palpável, e cada momento parecia um desafio à força do mal que ali habitava. Quando o sol finalmente surgiu, uma calma inesperada tomou conta do parque e da cidade. O portal fora selado,
e a entidade aprisionada novamente em sua dimensão sombria. Embora a paz parecesse restaurada, todos sabiam que o mal jamais desapareceria completamente. O parque foi reaberto, mas com regras rígidas e vigilância constante. Eduardo, Helena e os moradores permaneciam vigilantes, conscientes de que a linha entre o cotidiano e o sobrenatural era tênue. A história do maníaco do parque tornou-se uma lenda urbana, um alerta para que o medo e a coragem coexistissem, sempre prontos para enfrentar o desconhecido que espreita na escuridão. Meses após o ritual que parecia ter selado o mal no parque, a cidade tentava recuperar a normalidade, mas o passado insistia em assombrar as noites silenciosas. Helena, Eduardo e Marcos, agora unidos pela experiência compartilhada, decidiram criar um grupo de vigilância para proteger o parque e impedir que o terror voltasse a se manifestar. As rondas noturnas eram marcadas por um misto de coragem e apreensão, enquanto cada som ou movimento nas sombras fazia os corações acelerarem. Porém, uma sensação inquietante crescia entre eles. O mal, apesar do ritual, nunca havia partido de verdade. Algo muito pior estava prestes a acontecer. Em uma dessas noites, enquanto patrulhavam a área próxima ao lago, o grupo percebeu uma estranha névoa que começava a se formar, densa e fria, cobrindo o solo como um manto sinistro. Os equipamentos eletrônicos começaram a falhar, e um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. De dentro da névoa, vozes distorcidas surgiam, sussurrando segredos antigos e ameaças veladas. O maníaco, preso fisicamente, parecia ter uma conexão invisível com aquela força que se manifestava no parque. Era como se ele fosse apenas um peão de uma entidade ainda mais poderosa e maléfica, que buscava sua libertação a qualquer custo. Enquanto a névoa avançava, figuras espectrais começaram a emergir das sombras, rostos deformados e cheios de ódio, presenças que pareciam almas perdidas ou vítimas de um passado cruel. O grupo tentou reagir, mas a força daquele fenômeno ultrapassava qualquer compreensão humana. O parque se transformou em um palco de horror, onde o real e o sobrenatural se misturavam em uma dança macabra. Helena sentiu o peso da responsabilidade, sabendo que não poderia mais agir sozinha. Era necessário algo maior, um sacrifício que pudesse impedir definitivamente que aquela escuridão consumisse tudo ao redor. Com a ajuda de antigos moradores e especialistas em rituais ancestrais, o grupo descobriu uma antiga profecia ligada ao parque, que falava sobre um guardião escolhido para enfrentar a entidade e impedir sua libertação. Helena, movida pela determinação e pelo desejo de proteger sua cidade, aceitou o chamado para ser esse guardião. Preparou-se para o confronto final, sabendo que poderia não sair viva dali, mas que sua coragem seria a última barreira entre a humanidade e o caos. O parque, agora tomado por forças invisíveis, aguardava sua decisão, enquanto o destino da cidade pendia na balança. Na noite decisiva, com o céu carregado e relâmpagos iluminando o cenário, Helena adentrou o parque sozinha, carregando símbolos de proteção e a força de todos que acreditavam nela. A entidade manifestou-se com toda sua fúria, tentando dominar sua mente e corpo, mas a força interior de Helena resistiu, guiada pelo amor e pela esperança. O duelo entre luz e trevas foi intenso, uma batalha que ecoou pelas árvores e refletiu nas águas do lago. Com um último ato de coragem, Helena conseguiu selar novamente o portal, desta vez com sua própria energia, tornando-se parte do guardião eterno daquele lugar amaldiçoado. Ao amanhecer, a névoa se dissipou e uma calma profunda tomou conta do parque. Helena desaparecera, mas sua presença permanecia invisível, protegendo a cidade de uma ameaça que nunca deveria retornar. Eduardo, Marcos e os moradores souberam que o sacrifício dela fora necessário para salvar a todos. O parque ganhou um memorial em homenagem àquela que enfrentou o mal e venceu, embora para sempre tivesse se tornado parte dele. A história do maníaco do parque terminou ali, mas a lenda sobre coragem, sacrifício e a eterna luta contra as sombras continuaria viva, inspirando aqueles que, mesmo diante do medo, escolhem lutar pelo bem. A cidade tentava seguir em frente, mas o silêncio do parque escondia novas ameaças que ainda não haviam sido reveladas. Após o desaparecimento de Helena, rumores começaram a circular sobre estranhos fenômenos que aconteciam nos arredores do local durante a madrugada. Pessoas relataram luzes que dançavam entre as árvores, sombras que se moviam de forma antinatural e sussurros que pareciam carregar mensagens assustadoras. Lucas, um jovem curioso e cético, decidiu investigar por conta própria,
acreditando que tudo não passava de histórias exageradas. Com uma câmera e um gravador, ele entrou no parque, disposto a desmistificar o medo que afligia a população. Enquanto caminhava pelas trilhas escuras, Lucas sentiu uma presença fria que o acompanhava, fazendo seus pelos arrepiarem. As árvores pareciam sussurrar segredos antigos, e cada som se transformava em uma possível ameaça. Ele registrava tudo, mas a sensação de estar sendo observado crescia a cada passo. No meio do caminho, encontrou símbolos esculpidos na madeira, semelhantes aos que Helena havia documentado, indicando que o mal ainda persistia naquele lugar. Apesar do medo que começava a dominá-lo, Lucas decidiu seguir adiante, determinado a revelar a verdade para aqueles que o chamavam de louco. De repente, uma figura apareceu entre as sombras, movendo-se com rapidez e silêncio. Lucas tentou fugir, mas tropeçou em uma raiz e caiu, sentindo o coração acelerar como nunca antes. O ser que o perseguiu não era humano, seus olhos brilhavam em um tom vermelho intenso, e seus movimentos eram bruscos e desumanos. O jovem compreendeu que o parque havia mudado, que a entidade que Helena havia enfrentado não estava sozinha, e que forças muito mais sombrias e antigas estavam despertando. A luta pela sobrevivência começou, onde cada decisão poderia significar a vida ou a morte. Com muita dificuldade, Lucas conseguiu encontrar abrigo em uma velha cabana abandonada, onde descobriu um diário antigo que parecia pertencer a um morador da cidade dos tempos coloniais. Nas páginas amareladas, havia relatos de rituais proibidos e sacrifícios feitos para conter entidades malignas que habitavam aquela terra. Ele percebeu que o parque era um ponto de convergência entre o mundo real e o sobrenatural, um lugar amaldiçoado onde o tempo e o espaço se misturavam. Com essa nova informação, Lucas sabia que precisava agir rápido, antes que as forças do mal se espalhassem para além dos limites do parque. Lucas entrou em contato com Eduardo e Marcos, pedindo ajuda para elaborar um plano que pudesse impedir a expansão daquela ameaça. Juntos, formaram um grupo com outros moradores dispostos a enfrentar o perigo que rondava a cidade. Eles começaram a pesquisar antigas lendas, preparar defesas e planejar um ritual que pudesse conter o mal que insistia em despertar. O medo e a esperança se misturavam, e o parque, que antes era apenas um lugar de histórias assustadoras, agora se tornava o campo de batalha entre a luz e a escuridão. Na noite marcada para o confronto, o grupo se reuniu no parque, com amuletos, símbolos e uma fé inabalável. As forças do mal reagiram com uma fúria surpreendente, fazendo com que a natureza ao redor se agitasse e que sons estranhos ecoassem pela floresta. A batalha espiritual foi intensa, mas a união e a coragem dos moradores foram mais fortes. Ao final, o parque parecia silenciar novamente, como se tivesse sido domado, mas a lembrança daquele confronto permaneceria para sempre. Lucas e seus aliados entenderam que o mal nunca desaparece completamente, mas que, enquanto houver quem lute, a esperança sempre vencerá. Meses após o intenso confronto no parque, a cidade tentava se recuperar, mas novos desaparecimentos começaram a ocorrer em áreas próximas, reacendendo o medo e a desconfiança. Lara, uma estudante de psicologia com interesse em fenômenos paranormais, ouviu os relatos e decidiu investigar, motivada pela curiosidade e pelo desejo de compreender o que estava por trás daquela onda de terror. Com seu gravador e anotações, ela começou a conversar com testemunhas, recolhendo informações que apontavam para uma presença invisível e maligna que parecia se espalhar além dos limites do parque. Lara sabia que precisava enfrentar seus próprios medos para chegar à verdade. Ao explorar uma trilha que levava às margens de um rio próximo, Lara sentiu uma energia pesada que fazia o ar parecer mais denso. Sons distantes de passos e sussurros começaram a cercá-la, confundindo sua mente e despertando lembranças de pesadelos antigos. Ela encontrou símbolos semelhantes aos que já tinha visto, marcados em pedras e árvores, reforçando a ideia de que a maldição se espalhava. Lara percebeu que o mal não estava restrito ao parque, mas parecia estar se infiltrando em outras áreas, alimentando-se do medo da população e ganhando força. Era uma corrida contra o tempo para impedir que aquela escuridão consumisse tudo. Durante uma noite chuvosa, Lara foi surpreendida por uma figura encapuzada que a seguiu silenciosamente até uma clareira escondida. Lá, um círculo de pedras antigas estava marcado no chão, com velas apagadas e restos de objetos queimados. Ela entendeu que aquele era um novo local de rituais, onde forças sombrias continuavam a se manifestar. Enquanto tentava fugir, a figura a alcançou, revelando ser um culto secreto que adorava a entidade que assombrava o parque.
Eles acreditavam que o mal deveria ser alimentado para manter o equilíbrio entre os mundos. Lara conseguiu escapar por pouco, mas agora sabia que a batalha era maior do que imaginava. Determined, Lara sought the help of Eduardo, Marcus, and Lucas, sharing hard discoveries and the threat of the cult. Together, they formed a new alliance to investigate and confront this growing menace. They studied ancient texts, deciphered cryptic symbols, and mapped the locations where the cult had performed rituals. The groups resolved strengthened, knowing that the fate of the city depended on their success. The cult's influence was spreading, and the entity's power was growing stronger, threatening to break free from its prison and unleash chaos upon the world. As the cult's activities intensified, the group planned a decisive strike to disrupt their ceremonies and weaken the entity's hold. They organized surveillance, coordinated with local authorities, and prepared protective charms and rituals to counteract the dark forces. On a stormy night, they confronted the cult in the heart of the forest, where a large ritual was about to take place. The clash was fierce, with chants and counter-chants echoing through the trees, flashes of light and shadow battling for dominance. The group's determination and unity proved crucial, disrupting the ritual and scattering the cultists into the night. Though the immediate threat was contained, Lara and Haralise understood that the darkness lingered, patching and watchful. The city had been forever changed, and the scars of the conflict would remain. They vowed to remain vigilant, guardians against the shadows that sought to consume their world. The park and its surroundings became a symbol of resilience and courage, a reminder that even in the face of overwhelming evil, hope and determination could light the darkest paths. Lara's journey was just beginning, as the battle between light and darkness continued, unending and eternal. O terror que envolvia o parque e suas redondezas parecia nunca ter fim. Novas notícias de desaparecimentos e aparições inquietantes começaram a abalar a cidade novamente. Diego, um ex-policial que havia deixado a corporação após um episódio traumático, voltou à cidade decidido a enfrentar o que muitos evitavam, o mal que assombrava aquele lugar. Armado com sua experiência em investigação criminal e um desejo de redenção, Diego iniciou sua própria missão para entender o que acontecia ali. Ele sabia que o parque não era apenas um local comum, mas sim um epicentro de forças ocultas que escapavam à razão. Durante suas investigações, Diego encontrou registros antigos que falavam de desaparecimentos datados de séculos atrás, todos ligados ao parque. Documentos ilegíveis e diários rasgados revelavam histórias de sacrifícios, pactos e presenças sobrenaturais que se recusavam a partir. Enquanto mais profundo ele se envolvia, mais percebia que o parque era uma armadilha viva, capaz de prender almas e corromper mentes. A linha entre o real e o imaginário se tornava cada vez mais tênue, e o ex-policial sentia que estava entrando em um mundo onde a lógica não existia mais, apenas o medo. Em uma noite de tempestade, Diego decidiu enfrentar o parque diretamente, armado com lanternas, câmeras e equipamentos de proteção que havia adquirido. Ao adentrar a floresta, percebeu que os sons da cidade desapareciam, substituídos por ruídos estranhos e sussurros que pareciam vir das profundezas da terra. De repente, ele viu figuras translúcidas que se moviam rapidamente entre as árvores, rostos marcados pela dor e pelo sofrimento. Tentando manter a calma, Diego avançou até encontrar um altar improvisado, coberto de símbolos antigos e ossos, sinal claro de que o mal ainda vivia ali, alimentando-se da dor das vítimas. Enquanto investigava o altar, Diego foi surpreendido por uma presença sombria que tentou dominá-lo mentalmente, sussurrando promessas de poder e vingança. Lutando contra essa influência, ele conseguiu resistir, mas sabia que o confronto final estava próximo. Com a ajuda de Lara e do grupo formado anteriormente, Diego planejou um cerco ao parque, tentando cortar as fontes de energia que mantinham a entidade aprisionada. O mal, no entanto, reagiu com violência, e a batalha entre forças humanas e sobrenaturais tomou conta da cidade, levando os moradores a um limite nunca antes imaginado. Durante o cerco, Diego enfrentou momentos de desespero e dúvida, mas a união com os outros membros do grupo e o apoio da comunidade lhe deram força para continuar. Os confrontos se tornaram cada vez mais intensos, com fenômenos paranormais crescendo em intensidade e frequência. A linha entre o mundo físico e o espiritual se tornou difusa, e o parque se transformou em um campo de batalha onde o destino da cidade seria decidido. No clímax da luta, Diego encontrou-se cara a cara com a entidade,
enfrentando seus maiores medos para impedir que o mal escapasse e destruísse tudo. Com coragem e determinação, Diego conseguiu enfraquecer a entidade o suficiente para que os especialistas realizassem um ritual final de contenção. A paz, embora temporária, voltou a reinar no parque, e a cidade começou a se curar das feridas causadas por anos de terror. Diego, agora um herói silencioso, decidiu permanecer na cidade, dedicando sua vida a proteger aqueles que ele amava e a evitar que o mal jamais retornasse. A história do parque continuaria sendo contada, não mais como um conto de horror, mas como uma lição sobre a coragem, a esperança e a eterna luta contra as trevas que espreitam em cada sombra. Mesmo após tantas batalhas, o parque parecia carregar uma maldição que jamais poderia ser quebrada completamente. Sofia, uma jornalista investigativa recém-chegada à cidade, ouviu as histórias antigas e os recentes eventos macabros e decidiu fazer uma série de reportagens para expor a verdade. Armada com câmeras, microfones e um espírito inabalável, ela mergulhou de cabeça nas lendas e nas evidências que a cidade tentava esquecer. Sofia sabia que, para entender o que realmente acontecia, precisaria enfrentar seus próprios medos e encarar as sombras que habitavam o parque. Nas primeiras noites de investigação, Sofia registrou sons estranhos, sussurros abafados e sombras que se moviam de maneira suspeita. Ela entrevistou moradores antigos, que lhe contaram sobre rituais esquecidos, desaparecimentos misteriosos e figuras encapuzadas que rondavam a floresta. Quanto mais se aprofundava, mais clara ficava a sensação de que o parque era um ponto onde o real e o sobrenatural se encontravam, uma fenda onde forças antigas tentavam romper o véu entre os mundos. Sofia sentia que sua investigação poderia não apenas revelar segredos, mas também atrair perigos inimagináveis. Durante uma gravação noturna, Sofia testemunhou uma aparição, uma figura espectral que flutuava entre as árvores, com olhos brilhantes e uma aura de tristeza profunda. Assustada, mas determinada, ela continuou a explorar, descobrindo inscrições antigas e símbolos que indicavam um pacto sombrio feito há séculos para conter uma entidade poderosa. Enquanto anotava tudo, sentiu um toque gelado no ombro e virou-se rapidamente, encontrando apenas o vazio da escuridão. A tensão crescia, e o parque parecia vivo, pulsando com uma energia que ameaçava consumi-la. Sofia decidiu procurar ajuda em Eduardo, Marcos e Lara, formando uma nova equipe para desvendar os mistérios e impedir que o mal escapasse mais uma vez. Juntos, revisitaram os locais dos confrontos passados e analisaram os símbolos e relatos, chegando à conclusão de que a entidade buscava uma forma de quebrar o selo definitivo que a mantinha presa. Para isso, precisavam agir rápido, antes que a escuridão se espalhasse para além do parque, ameaçando toda a cidade e até o mundo. A urgência da situação uniu ainda mais o grupo, que se preparava para o confronto final. Na noite decisiva, Sofia e os outros retornaram ao parque com equipamentos, símbolos de proteção e um plano cuidadosamente elaborado para realizar um ritual que fortaleceria o selo e expulsaria de vez a entidade. Conforme o ritual avançava, o parque reagia violentamente, com ventos fortes, relâmpagos e vozes distorcidas tentando interromper o processo. A batalha entre luz e trevas foi intensa, testando os limites físicos e espirituais de todos os envolvidos. Sofia, enfrentando seus próprios medos, tomou a dianteira, usando sua determinação para manter o grupo focado e forte diante da escuridão. Com o primeiro raio de sol, o parque finalmente silenciou, e uma sensação de paz tomou conta do local. O selo estava fortalecido, e a entidade aprisionada mais uma vez, desta vez com forças suficientes para garantir que o mal não retornasse tão cedo. Sofia, exausta mas vitoriosa, sabia que o terror no parque poderia nunca desaparecer completamente, mas a coragem e a união de todos haviam trazido esperança para a cidade. A história do maníaco do parque terminava ali, mas suas lições e lembranças permaneceriam vivas, lembrando a todos que, mesmo nas trevas mais profundas, a luz da coragem pode prevalecer. Apesar das várias batalhas travadas contra o mal que assombrava o parque, a cidade ainda carregava o peso de um passado sombrio que se recusava a ser esquecido. Sofia, uma jornalista investigativa recém-chegada, ouviu histórias sussurradas e relatos assustadores sobre desaparecimentos e aparições misteriosas. Decidida a trazer a verdade à luz, ela começou a explorar o parque com uma câmera na mão e a mente alerta, ciente de que poderia encontrar mais do que esperava. As primeiras noites foram marcadas por sons estranhos e sombras inquietantes que pareciam se mover por conta própria, fazendo seu coração acelerar a cada passo.
Enquanto avançava, Sofia entrevistou moradores antigos que falaram de rituais proibidos e pactos feitos há muito tempo para conter uma entidade sombria presa naquele local. Ela descobriu inscrições e símbolos antigos gravados nas árvores, todos ligados a histórias de sacrifícios e desaparecimentos inexplicáveis. Em uma noite especialmente tensa, Sofia teve uma visão perturbadora, uma figura espectral que parecia implorar por ajuda antes de desaparecer na escuridão. Sentiu uma presença gelada ao seu lado e percebeu que não estava sozinha, que algo estava observando cada movimento seu, pronto para agir. Determinado a não recuar, Sofia buscou a ajuda de Eduardo, Marcos e Lara, reunindo a equipe que já havia enfrentado o mal antes. Juntos, eles investigaram as áreas mais afetadas, comparando símbolos, relatos e evidências. Descobriram que a entidade estava tentando quebrar o selo que a aprisionava há séculos, usando forças obscuras para aumentar seu poder e influência. O grupo percebeu que o confronto final seria inevitável, e que precisavam estar preparados para o desafio que poderia decidir o destino da cidade e do parque para sempre. Na noite marcada para o ritual final, a equipe entrou no parque carregando amuletos, símbolos de proteção e equipamentos para documentar tudo. A atmosfera estava carregada, e o próprio parque parecia resistir à presença deles. Durante o ritual, forças invisíveis tentaram interromper o processo, criando tempestades repentinas, sons estrondosos e visões aterrorizantes. Sofia sentiu seu corpo ser invadido por uma energia fria, mas permaneceu firme, concentrando-se na luz e na força que os unia. O combate espiritual foi intenso, exigindo coragem e fé para não sucumbir às trevas. Enquanto o ritual alcançava seu ápice, a entidade manifestou-se em sua forma mais terrível, tentando dominar os presentes com ilusões e ameaças. A luta entre o bem e o mal ecoou pela floresta, com flashes de luz e sombra disputando o controle daquele território amaldiçoado. Sofia, impulsionada por uma força interior inesperada, liderou o grupo na última resistência, usando a união e a determinação para enfraquecer a presença maléfica. Aos poucos, o parque começou a se acalmar, e o selo que prendia a entidade tornou-se mais forte, protegendo a cidade. Com o amanhecer, a calma voltou ao parque, e uma sensação de alívio tomou conta dos moradores. O mal havia sido contido, mas a memória do maníaco do parque e das forças sombrias que ali atuavam jamais seria esquecida. Sofia e seus aliados sabiam que o equilíbrio era frágil e que a vigilância deveria continuar para garantir que o terror não retornasse. A história que começou com medo e desespero terminou com coragem e esperança, um lembrete de que, mesmo diante das maiores trevas, a luz da coragem pode prevalecer e proteger aqueles que acreditam. A cidade respirava uma estranha calma após o desaparecimento de Letícia. Mas quem realmente observava atentamente sabia que aquilo não era o fim, era só o início de uma nova fase. Em fóruns obscuros da Deep Web, um usuário chamado Filho da Floresta começou a postar imagens perturbadoras, trilhas cobertas de sangue, símbolos desenhados com vísceras e fotos granuladas de uma figura encapuzada com um facão nas mãos. A polícia descartou como montagem, mas uma sequência de desaparecimentos voltou a assombrar os arredores do parque. Era sempre o mesmo padrão: jovens curiosos, aventureiros ou buscadores da verdade que entravam e nunca mais saíam. Mateus, um produtor de conteúdo com mais de 1 milhão de inscritos, decidiu fazer uma expedição ao parque para provar que tudo não passava de lenda urbana. Ele e sua equipe de 3 amigos montaram uma estrutura completa com câmeras 4K, drones e rádios comunicadores. O plano era passar 3 noites na área interna do parque, registrando tudo. A primeira noite foi tranquila, com brincadeiras e piadas sobre o maníaco que só ataca em VHS. Mas na segunda madrugada, o drone captou algo inesperado: uma figura parada entre as árvores, imóvel por horas, com os olhos completamente brancos refletindo a luz. Quando o drone se aproximou, a imagem travou, e o aparelho caiu. A equipe correu até o local onde o drone caiu e encontrou não só os destroços do equipamento, mas uma trilha de pegadas descalças indo em direção à parte mais densa do parque. Curiosos e sem sinal de internet, decidiram seguir o rastro. A floresta parecia viva, sussurrando entre os galhos, empurrando folhas de forma a esconder caminhos e confundir direções. Após 2 horas, encontraram uma clareira com um altar de pedra coberto por sangue seco e pequenos ossos, humanos. No centro, uma filmadora antiga, ligada. Quando a acessaram, viram Letícia. Magra, suja, os olhos inchados,
dizendo que ele estava ali, que nunca foi uma lenda, que o parque precisava ser fechado para sempre. E então, a tela ficava preta. Desesperados, os amigos quiseram sair do parque, mas os caminhos pareciam diferentes. Como se a floresta tivesse mudado. A bússola girava sem parar. As baterias descarregaram. E gritos começaram a surgir de dentro da mata. Um por um, os membros da equipe foram sumindo. Sempre após algum som estranho, sempre arrastados para longe, com gritos abafados como se estivessem sendo afogados no próprio medo. Mateus resistiu. Se trancou dentro da barraca com a câmera principal e uma faca. Naquela noite, ele não dormiu. Apenas observou. E no meio da madrugada, viu a silhueta parada diante da lona da barraca. A respiração era alta, animalesca. Depois, silêncio. Pela manhã, tudo estava revirado. Menos a câmera. Com a câmera em mãos, Mateus fugiu pela mata. A trilha parecia infinita. Começou a ver vultos entre as árvores. Ora Letícia, ora os amigos perdidos, ora o próprio maníaco. Todos o encaravam, todos o guiavam para dentro. Horas depois, saiu cambaleando pela estrada de terra e foi encontrado por um motorista. Sujo, ferido e em choque, Mateus passou semanas internado em uma clínica psiquiátrica. Quando finalmente conseguiu recuperar parte da memória, entregou a gravação ao seu irmão, que publicou tudo em um vídeo no canal. O conteúdo foi derrubado em minutos. Mas não antes de milhares de pessoas assistirem. O vídeo causou comoção nacional. Pessoas reconheceram os desaparecidos, os gritos, os símbolos. Blogs e jornais começaram a cobrir o caso. O parque foi interditado. Mais tarde demais. Em diversas cidades, começaram a surgir cópias do altar. Pessoas passaram a reproduzir os rituais que viram no vídeo. Como se o mal tivesse se multiplicado. E no centro disso, um novo culto nasceu, o culto da Floresta Sussurrante. Liderado por alguém que se autodenominava o herdeiro do parque. E ele dizia que o maníaco não era um assassino. Era um mensageiro. Um anjo da floresta enviado para limpar o mundo da podridão. E agora, os sussurros ecoavam em mais do que uma cidade. Eles ecoavam em todos que ousaram assistir. As investigações em torno do culto da Floresta Sussurrante se intensificaram depois da explosiva revelação feita por Mateus. Mas o que os agentes da Divisão Especial de Crimes Ocultos encontraram foi ainda mais aterrador. Mais de 10 desaparecimentos recentes relacionados a jovens que se voluntariaram para seguir o chamado da floresta. Todos deixaram mensagens parecidas, algo como "ele está falando comigo" ou "chegou a hora de entender o propósito". O parque estava interditado, mas drones militares captaram sinais de movimentação noturna intensa em áreas onde, oficialmente, não havia acesso. Um novo nome surgia nas investigações: Ágata Moura, antropóloga, ex-professora universitária e suposta líder do culto. Ágata era obcecada por rituais ancestrais ligados à natureza e ao sacrifício. Ela afirmava que o parque era um nó energético entre mundos, e que o maníaco era um guardião escolhido pelas forças da mata. Seu diário, encontrado em um antigo sítio arqueológico que ela frequentava, detalhava encontros com uma entidade que se apresentava apenas em sonhos. Ela chamava esse ser de o Homem de Carne e Raiz. Ele teria mostrado a Ágata como conectar o sofrimento humano à regeneração da floresta. E a chave disso eram os que ousavam atravessar os limites do parque sem reverência, os invasores da harmonia. Os sacrifícios, segundo ela, eram necessários para manter o equilíbrio. Os relatos dos sobreviventes começaram a coincidir com os símbolos que Ágata desenhava em seu diário. Alguns diziam que haviam visto um homem com raízes saindo do corpo, olhos ocos e pele coberta por musgo e larvas. Outros afirmavam que ele caminhava sem fazer barulho, e quando parava, tudo à volta silenciava. Nem vento, nem insetos, nem folhas. Era como se o mundo se rendesse à sua presença. Um grupo de investigadores foi enviado ao parque em caráter ultra-sigiloso. Apenas 3 voltaram. E não diziam coisa com coisa. Um deles gritava sem parar que as árvores têm olhos e que o chão pulsa com a fome dele. O outro tentou arrancar a própria pele com as unhas, dizendo que estava infectado pela floresta.
Enquanto isso, em fóruns fechados na Deep Web, vídeos começaram a circular mostrando cerimônias lideradas por Agatha. Jovens eram colocados em círculos de sal misturado com sangue, com os olhos vendados e cânticos em uma língua desconhecida sendo entoados. Ao fundo, a mesma silhueta, o homem com a faca enferrujada e o rosto coberto por um capuz de folhas. Ele não falava, apenas observava. Em determinado vídeo, uma garota entra em transe profundo e começa a gritar nomes de pessoas desaparecidas, nomes que nunca haviam sido divulgados ao público. O vídeo termina com a câmera tremendo, um grito abafado, e a imagem congelando no rosto dela. Olhos virados, boca cheia de terra. A pressão da mídia e da opinião pública fez com que o parque fosse finalmente declarado área de risco biológico, como forma de evitar que curiosos continuassem se aventurando. Mas era tarde. Um número crescente de pessoas começou a relatar ouvir vozes ao caminhar próximo às áreas de mata. Vozes suaves, quase hipnóticas, chamando pelo nome. Outras relatavam sonhos com o parque, sonhos tão vívidos que acordavam com folhas no cabelo e terra nos pés. Alguns desaparecimentos aconteceram dentro de casa, com sinais de que as pessoas simplesmente caminharam para fora, hipnotizadas, em direção ao parque. Câmeras de segurança mostravam jovens saindo em silêncio absoluto no meio da madrugada. Agatha sumiu, mas seus seguidores continuam ativos. Acreditam que ela voltou para o útero da floresta e que em breve o homem de carne e raiz caminhará fora do parque, expandindo sua presença. Há relatos de pequenas versões do altar sendo construídas em cidades vizinhas. Em algumas delas, animais começaram a desaparecer. Em outras, crianças relatam ver o homem das árvores olhando pela janela à noite. O parque agora é considerado área morta. Drones que entram, não saem. Sinais de GPS se apagam. E os que ainda tentam se aproximar escutam a mesma frase ecoando na mata. Você foi escolhido para fertilizar a terra. Não há mais como conter. O maníaco do parque não é mais um homem. É uma ideia. Uma entidade. Um ciclo. E o ciclo recomeçou. Alicia trabalhava como recepcionista em um pequeno hotel à beira da estrada, no interior de São Paulo. Sua rotina era silenciosa, entediante e marcada por madrugadas em claro assistindo vídeos no celular. Foi em uma dessas noites que encontrou um jogo estranho num fórum obscuro, Apostadores de Almas. O site era simples, com um design antiquado, fundo preto e letras vermelhas piscando. Na tela principal, uma frase: aposte com o que importa. Ganhe o que deseja. E abaixo, um botão que dizia, entrar. Ela hesitou, mas clicou. Preencheu um cadastro básico e logo surgiu a primeira pergunta: o que você mais deseja? Alicia respondeu, liberdade. O sistema então ofereceu a aposta: aposte o que te prende. Aposte sua mãe. Aquilo parecia uma brincadeira de mau gosto. Sua mãe estava em coma há 5 anos após um acidente de carro. Por raiva, Alicia digitou sim. No momento em que apertou Enter, a luz do hotel piscou. Na manhã seguinte, seu celular tocou. Era o hospital. A enfermeira, com a voz trêmula, contou que sua mãe havia falecido subitamente durante a madrugada, sem explicação. Alicia ficou em choque. Achou que fosse coincidência. Tentou acessar o site novamente, mas ele estava fora do ar. Por dias, viveu em negação, até que recebeu uma caixa preta em casa, sem remetente. Dentro, havia um dado de 6 lados e um bilhete: parabéns, você ganhou. Está pronta para a próxima rodada? No verso, outra frase: jogue para entender. Aposte para existir. E o dado pulsava. Não brilhava. Pulsava, como um coração vivo. Mesmo aterrorizada, ela sabia que já tinha cruzado a linha. Alicia jogou o dado. Caiu o número 3. Uma nova folha apareceu dentro da caixa, com um novo desafio: aposte sua empatia. Ganhe a paz. Na mesma noite, ela passou a sentir nada. Pessoas choravam à sua frente e ela não reagia. Assistiu a um atropelamento e continuou caminhando. Atendia hóspedes desesperados no balcão do hotel com completa indiferença.
Era como se o mundo inteiro tivesse ficado cinza. Até o amor por seu namorado desapareceu. Quando ele tentou discutir o distanciamento, ela apenas disse: "Não sinto nada. Vai embora." E ele foi. Em poucos dias, Alice estava sozinha, fria, funcional e em paz. Mas uma paz assustadora. Um vazio que congelava tudo ao redor. Na semana seguinte, outra caixa. Desta vez, um espelho negro, onde sua imagem era distorcida e flutuava. Novamente, um bilhete: "Última rodada. Aposte sua história. Reescreva seu início." A caixa tremia, e antes que pudesse pensar, Alice apagou. Quando acordou, estava em um quarto diferente, num apartamento de luxo. Fotos nas paredes mostravam uma vida que não era sua. Festas elegantes, viagens internacionais, um homem desconhecido que parecia ser seu marido. Havia diplomas que carregavam seu nome, mas com sobrenomes que ela nunca usou. Na televisão, uma reportagem anunciava o sucesso da psicóloga Alicia Monteiro, especialista em traumas e comportamento humano. Ela havia vencido. O jogo? Nos primeiros dias, Alicia se convenceu de que tudo aquilo era real. Viveu uma rotina perfeita, com dinheiro, conforto e uma falsa sensação de propósito. Mas logo vieram os pesadelos. Sonhava todas as noites com sua outra versão. A recepcionista do hotel, perdida, desesperada, gritando em um espelho escuro que implodia lentamente. E a cada sonho, acordava com marcas roxas no corpo. Marcas que não pertenciam a essa vida. Um dia, ao se olhar no espelho, viu os dois reflexos ao mesmo tempo dela, e o da outra Alicia. O vidro que os separava trincava. E então ouviu a frase que tanto temia, ecoando atrás dela: "A última aposta nunca termina." A verdadeira natureza do jogo se revelou. Alicia havia entrado num ciclo. Um jogo de almas, onde cada nova vida era uma mentira temporária, e o preço era deixar versões anteriores presas em reflexos e sonhos. A cada aposta, ela se tornava menos humana, mais fragmentada. Hoje, Alicia vive em uma realidade perfeita, mas nunca dorme com a luz apagada. Os espelhos da casa são cobertos por lençóis, e ela se recusa a jogar mais. Mas o dado sempre aparece, sempre reaparece, pulsando, esperando, porque quem aposta sua alma nunca joga uma vez só, e o jogo nunca termina. Ele só muda as regras. O Parque da Colina Escura já não era mais apenas uma área de risco. Agora, era um terreno amaldiçoado, um ponto fora do mapa onde ninguém ousava pisar. Depois da última série de desaparecimentos inexplicáveis, as autoridades cercaram a área com grades elétricas, torres de observação e sensores de movimento. Mas mesmo com toda essa segurança, algo ainda escapava. Dentro da floresta, drones captavam sons sem origem, movimentos que pareciam vir da própria terra. As árvores estavam mais densas, mais escuras, como se estivessem crescendo para proteger algo. E no centro disso tudo, um novo altar foi encontrado coberto de carne podre e raízes trançadas como veias humanas. Uma equipe especial de contenção foi enviada para realizar uma expedição com tecnologia de ponta, detectores de campo eletromagnético, microfones hipersensíveis, câmeras térmicas e trajes à prova de contaminação. Eles foram treinados para lidar com seitas e anomalias naturais, mas o que encontraram ali superava qualquer coisa imaginável. No primeiro dia, tudo correu bem, mas na madrugada seguinte, um dos agentes desapareceu do acampamento. As câmeras mostravam ele saindo da barraca, sorrindo para algo fora do campo de visão e caminhando diretamente para a mata. A última imagem foi a de sua mão sendo puxada por raízes que brotaram do chão como tentáculos vivos. Com o grupo reduzido, o clima ficou tenso. Barulhos vindos de todos os lados, sombras que pareciam andar entre as árvores e uma sensação de que o tempo ali passava diferente. Os relógios começaram a marcar horas aleatórias, e as bússolas giravam sem parar. Um segundo agente foi encontrado de joelhos diante do altar, com os olhos arrancados e a boca costurada com cipós. Ainda respirava, mas quando foi removido, seu corpo se deteriorou em segundos, como se tivesse sido preservado apenas dentro daquele perímetro. Isso confirmou uma teoria antiga.
O parque agora era um organismo vivo, e quem tentava invadi-lo era absorvido ou expulso de maneira brutal. Enquanto isso, fora do parque, relatos bizarros aumentavam. Crianças desenhavam árvores com rostos, falavam de homens sem pele que apareciam em seus quartos e pediam para visitar o verde. Vizinhos relatavam sonhos em comum com uma voz sussurrando diretamente no ouvido: "Você também será terra." A entidade parecia se expandir, alimentando-se da atenção, do medo, da crença. Algumas pessoas começaram a se suicidar após visitar os limites do parque, deixando bilhetes dizendo que tinham ouvido o chamado. Um padre exorcista que tentou realizar um ritual próximo ao local simplesmente desapareceu em meio a uma tempestade de folhas e gritos. Em uma tentativa desesperada de conter a propagação da influência do parque, o governo autorizou o uso de chamas químicas para incinerar uma faixa periférica da mata. Durante 3 horas, o fogo avançou e parecia funcionar. Mas quando as chamas se aproximaram do núcleo central, o vento mudou subitamente. Árvores explodiram como se fossem feitas de carne, e uma fumaça negra, espessa, cobriu o céu. O incêndio apagou sozinho. No dia seguinte, no exato ponto onde a destruição havia começado, surgiram novas árvores mais altas, mais grossas, com cascas que pareciam feitas de ossos humanos entrelaçados. Era como se o parque estivesse rindo da tentativa de destruição. Hoje, a área do parque é considerada zona proibida internacionalmente. Satélites não conseguem captar imagens nítidas da região, tudo aparece borrado, como se uma presença ali distorcesse a própria realidade. Há quem diga que o homem de carne e raiz agora pode sair à noite, e que seus seguidores constroem novos círculos ritualísticos em cidades próximas. O culto voltou a recrutar. Jovens somem todos os meses. E uma nova palavra começou a surgir em pichações, fóruns obscuros e nos delírios de pacientes psiquiátricos: germinação. O parque não quer mais se esconder. Ele quer se espalhar. E o maníaco não está mais sozinho. Ele se tornou semente. E nós, todos nós, somos solo fértil.